Amém, queridos? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos, Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos, logo os primeiros versículos, Isaías capítulo 6, vamos ler do 1 até o verso 8. Eu vou ler até com vocês ali, porque a minha tradução que eu estou aqui hoje é um pouquinho diferente. Eu gosto de ler com a mesma tradução dos irmãos para facilitar os irmãos acompanharem. Amém? Isaías capítulo 6, de 1 a 8. Se você não achou, pode pegar uma colinha ali, ali no projetor. Amém? Podemos? Diz assim a palavra do nosso Deus: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro. Pode seguir até o 8, por favor, tá, filho? E em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Amém, queridos? Amados, eu queria conversar com você hoje bem rapidinho, só um pouquinho. Não vai dar para a gente falar tudo, obviamente, mas o suficiente para você sair daqui nessa noite abençoado. Eu queria conversar com você um pouquinho nessa noite sobre um tema extremamente importante: libertação. Porque é o que eu aprendo quando eu leio o livro de Isaías num todo, fala mais ou menos sobre isso, né? Mas especificamente nessa passagem eu vejo ali o próprio profeta tendo uma experiência de libertação. E como é que isso aconteceu? Qual foi a parte dele, digamos assim, de que forma ele contribuiu para que isso acontecesse? Qual foi a parte de Deus? Em que período isso aconteceu? Qual era a fase que Isaías estava vivendo quando ele passou por essa experiência? A gente vai conversar um pouquinho sobre algumas coisas que são extremamente importantes. Para começar, o livro de Isaías, ele é muito especial. E há, segundo alguns estudiosos, né, alguns até consideram o livro de Isaías como se fosse uma Bíblia dentro da própria Bíblia, devido a algumas características, ou melhor dizendo, devido a algumas semelhanças, acho que essa é a melhor palavra, né, entre o livro de Isaías e a própria Bíblia. Por exemplo, o livro de Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia tem quantos livros? 66 livros. E quando você faz um estudo assim mais minucioso, como a gente diz no seminário, uma exegese, digamos assim, né, mais apurada, aí você consegue perceber que do capítulo 1 até o capítulo 39, entre os temas principais citados nesses capítulos, um deles é o juízo de Deus, muito parecido com os 39 livros do Antigo Testamento que estão na Bíblia. E do capítulo 40 até o capítulo 66, os temas mais, digamos assim, abordados são a graça, a misericórdia de Deus e a restauração do povo de Israel. Olha que coisa maravilhosa. Sem contar que o livro de Isaías é um dos livros, um dos profetas que mais fala, que mais profetiza a respeito de Jesus, como na Bíblia. A Bíblia toda fala de Jesus. Se você abrir a Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, você já tem uma referência falando ali de Jesus. Aonde, pastor? Quando o homem peca, não é assim? A Bíblia diz que
dentre as profecias, digamos assim, né, que você lê ali no livro de Gênesis, se não estou enganado, Gênesis 3,15, depois alguém pode conferir para me dizer se eu estou certo ou errado, né? Tem uma palavra que diz assim: mas da semente da mulher sairá um que esmagará a cabeça da serpente. Está falando de quem? De Jesus. No primeiro livro da Bíblia. Então a Bíblia toda vai fazendo alusão a Jesus, e o livro de Isaías é o livro que mais faz alusão, tanto que Isaías ele é chamado de profeta messiânico, porque é o profeta que mais profetiza a respeito de Jesus. Então o livro de Isaías ele é cheio assim de particularidades, que eu particularmente já li algumas vezes, e todas as vezes que eu leio, Deus me abençoa, Deus fala comigo. Enfim, eu queria conversar um pouquinho com você nesse livro, nesses 8 primeiros versículos, que são extremamente interessantes, porque aqui começa dizendo, né? Pode botar o verso 1, por favor, nem sei quem está lá atrás, quem está lá? Não é o Lucas, não é o Daniel, deve ser o Kaique, eu ia falar Cauê. Kaique, obrigado Kaique. Ali no verso 1 diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, queridos, não há uma definição com relação a relação, vou usar essa palavra só para você entender, né? Entre Isaías e o rei Uzias. Alguns estudiosos chegam a afirmar que o rei Uzias e o rei Isaías eram primos. Tem um celular doido aí. Ih, rapaz, o nosso ali da transmissão? Ô, Jesus, abençoa ele, Senhor. Glória a Deus. Então, queridos, voltando para cá, que o Pedrinho não vai atender a ligação agora, não, quem está ocupado. Alguns afirmam que o rei Uzias e o profeta Isaías eram primos. Queridos, não há nenhuma definição com relação a isso. Agora, fato é que havia entre os dois uma proximidade. Tanto é que Isaías, além de ser chamado profeta messiânico, também recebia o codinome, vamos dizer assim, né, de profeta palaciano. Por quê? Porque não só com o rei Uzias, com outros reis, né, mas Isaías era um profeta que ele tinha muito acesso à realeza. E dentre os reis, um dos mais chegados, era esse rei Uzias. Se não estou enganado, Isaías foi um dos principais conselheiros do rei Ezequias. Então Isaías era alguém que tinha muito acesso ali à realeza, muito acesso ao palácio, então por isso ele também era chamado de profeta palaciano. Então aqui, quando a gente começa a conversar um pouquinho nesse trecho que eu separei para os irmãos, a gente vê que ele começa exatamente dizendo isso. No ano em que morreu o rei Uzias, então, subentende-se que havia uma relação, como eu já disse para os irmãos, ali muito próxima entre Isaías e Uzias. E se Uzias tinha morrido, subentende-se também que Isaías estava passando ali por um período de luto, estava passando ali por um período de uma certa tristeza, afinal de contas ele tinha perdido alguém que era muito próximo, muito chegado a ele. E aí é dessa maneira que ele chega, que ele adentra ao templo, ele tem essa experiência que a gente vai falar mais um pouquinho ali. Mas a primeira coisa que eu entendo aqui, que eu falei para vocês que a gente ia conversar um pouquinho aqui sobre libertação, é que no primeiro verso diz o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, então Isaías, ele estava ali, como eu disse, né, vivendo o luto, sentindo a tristeza pela morte de alguém muito chegado. E aí, queridos, não tem como você não fazer aqui uma analogia. Presta atenção, primeira lição de Deus para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Se nós queremos experimentar de fato uma libertação de Deus na nossa vida, você pode ter certeza que há coisas na nossa vida que, para que essa libertação aconteça, elas precisam morrer. Quando a gente fala de morte, né, a gente subentende que a pessoa foi tirada, né? Para que Deus opere, para que Deus execute uma libertação na minha e na tua vida, Ele só vai fazê-la depois que algumas coisas forem tiradas. Você consegue entender? Pastor, o que precisa ser tirado? Pastor, o que precisa morrer, meu amado? Eu posso dizer para você algumas coisas na minha vida, que eu sei que precisam morrer. Algumas coisas na minha vida que precisam ser tiradas, para que o Senhor continue, né, porque Ele já começou, a Bíblia diz o quê? Aquele que iniciou a boa obra há de completá-la até a volta de Cristo Jesus, não é assim que a palavra diz? Então, para que Ele complete essa boa obra que Ele já iniciou, algumas coisas precisam ser tiradas, algumas coisas precisam morrer, e eu estou falando de mim,
E eu tenho certeza absoluta que nesse momento o Espírito Santo também já está ministrando ao seu coração algumas coisas na sua vida que precisam morrer, algumas coisas na sua vida que precisam ser tiradas para que a operação, a libertação de Deus ocorra de fato na sua vida. Essa é a primeira lição que eu aprendo aqui com Isaías. Aí a partir do verso 2, queridos, ele começa ali a narrar a experiência que ele teve, ele diz assim, vou ler ali na Bíblia de vocês, verso 2, por favor, Kaique, diz assim, em volta deles, os serafins, né, em volta dele, em volta do Senhor, estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, com outras 2 voavam. Pode seguir, por favor, Kaique, verso 3 diz assim, e eles diziam em alta voz, um para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Tem uma tradução, que é a tradução revista e atualizada, se eu não estou enganado, que diz assim, toda a terra está cheia da sua glória. Então, queridos, a gente subentende que Isaías, meio que triste, meio que abatido, meio que sentido pela perda de alguém muito próximo, ele adentra ali no templo, e ali no templo ele tem uma experiência com Deus. E aí a segunda coisa que eu aprendo aqui nessa noite, que eu entendo que você precisa aprender, a primeira coisa eu já aprendi, para que Deus me liberte, para que Deus opere uma libertação na minha vida, muitas vezes tem coisas que precisam morrer e precisam ser tiradas. A segunda coisa que eu aprendo, Isaías entrou ali no templo e naquele dia, ele teve uma experiência sensacional com Deus, uma experiência como ele nunca tinha tido antes, tanto que se você perceber, você vai ver que depois daquela experiência, a vida de Isaías nunca mais foi a mesma. Depois dessa experiência que Isaías, digamos assim, né, propriamente começa a exercer o seu chamado. Então naquele dia, foi o dia que Deus escolheu, que Deus separou para que Isaías tivesse com ele uma experiência que mudaria para sempre a história da vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que impede que seja hoje o dia que Deus escolheu para que você tenha uma experiência com ele que vai mudar para sempre a tua história? Ou será que existem algumas coisas que são extremamente necessárias para que isso ocorra? Por exemplo, pastor, para que tenhamos uma grande, maravilhosa, sensacional experiência com Deus, nós temos que estar numa igreja muito cheia. É assim que funciona? Eu tenho que estar numa igreja cheia para ter uma experiência com Deus? Pastor, para que eu tenha uma experiência verdadeira com Deus, pastor, eu tenho que estar numa igreja assim, onde haja um pregador famoso, um pregador de renome, um pregador conhecido, pastor, para que eu tenha uma experiência com Deus, para que isso aconteça. É assim que funciona, igreja. Temos que ter cantores famosos aqui para que a igreja tenha uma experiência com Deus? É assim que funciona? Não. Pastor, o que precisa para acontecer para que essa experiência ocorra? A gente podia falar aqui mais uma meia hora sobre isso, mas aí já ia dar uma outra mensagem, mas pelo menos 2 coisas precisam acontecer, sendo que a primeira delas já acontece. As 2 coisas que precisam acontecer, a primeira delas, Deus precisa querer que você tenha uma experiência com Ele. E por isso que eu disse que dessas 2 coisas, uma delas já acontece, que é exatamente essa. Qual é a segunda, pastor? Você também precisa querer. São as primeiras. Você consegue entender? Essas são as 2 condições iniciais para que você tenha uma experiência com Deus. Primeiro, Deus precisa querer. E como eu acabei de afirmar, Ele quer. Então, se Ele quer, o que falta para que isso ocorra? Agora falta eu querer também. Aí você pode falar assim para mim, pastor, mas eu quero. Então, isso já é o suficiente. Mais ou menos. O salmista diz assim, quer ver como é que você vai entender? Uma coisa pedi ao Senhor, então você só pede uma coisa que você quer, sim ou não? Aí o salmista diz isso, não diz? Uma coisa pedi ao Senhor, e deitei numa rede e fiquei esperando Ele me dar. É assim que está lá no versículo? Alguém pode me ajudar e completar? Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei. Então o que eu entendo? Que não adianta só querer. Eu preciso querer e preciso buscar. Você consegue entender? Então, se Deus quer que você nessa noite também queira, e se você quiser, comece a buscar. Amém, queridos? Uma experiência real com Ele foi o que aconteceu aqui com Isaías. Agora vamos ver aqui uma coisa muito legal. Verso 5.
Pode botar o 5, por favor, Kaique, muito obrigado. Querido, para você não cochilar, me ajuda aí. Antes daquele tracinho ali, que eu acho que é um hífen, né, que a gente fala, né? Antes do tracinho, para você entender, quais são as palavras que estão ali antes do tracinho, as 3 palavras. Lê para mim. Então disse... O que ele disse ali? Então, agora, destaca para mim, das 3 palavras, a palavra que está no meio delas. Qual é? Eu. Eu gosto disso. Sabe por que eu gosto disso, queridos? Porque eu vejo aqui Isaías fazendo algo que eu e você temos imensa dificuldade de fazer. Eu já falei isso aqui outras vezes. Isaías disse assim, então... Na revista atualizada está invertida, tá? Ele diz assim, então disse eu. Sabe o que eu aprendo aqui com Isaías, queridos? Que Isaías estava fazendo aqui algo extremamente complicado para mim e para você fazermos. Uma coisa chamada autoanálise. Isaías estava olhando para quem? Para ele mesmo, ou para si. É igual quando a gente vai ministrar a Santa Ceia, o que Paulo diz? Examine, pois, o homem ao seu irmão e tome do cálice. Não é assim que está lá? Amém, igreja? Não é não? Rapaz, eu estou errando a Bíblia hoje direto, né? Tá pegando para mim, né? Como é que está escrito lá? Então, examine-se a si mesmo. É assim mesmo. Fazendo uma autoanálise, queridos, nós temos muita facilidade de analisar o outro. Vou usá-los porque eu tenho liberdade para fazê-lo, tá? Eu chamo o Davidson e falo assim, Davidson, fala um pouquinho para mim da Giovana. Ih, pastor, Giovana é assim. É assim? Aí eu falo assim, Davidson, agora fala de você. Não é assim, queridos? Principalmente se a gente pedir para citar os defeitos. A gente acha rapidinho 18 defeitos no nosso irmão sem muita dificuldade. Agora se eu pedir assim, irmão, agora fala um defeito seu. Aí deu ruim. Não é assim? Queridos, eu não esqueço mais, a gente fez há muito tempo atrás aqui na igreja, eu e o pastor Luiz Almeida, que coordenamos um encontro de casais, aqui na igreja, num sábado. E aí teve uma hora que a gente separou os homens e as mulheres, geralmente a gente faz isso nos encontros de casais, né? E o que a gente fez? A gente pegou uma folha de papel, demos na mão das mulheres, e uma outra folha de papel na mão dos homens. E nós pedimos para eles colocarem, numa parte da folha, qualidades da esposa dele, separados, tá? Eu e Luiz levamos os homens lá para trás, Rosângela, Beth e Adriana ficaram com as mulheres aqui. E demos uma folha e falamos, numa parte da folha você escreve as qualidades da sua esposa, e na outra parte você escreve os defeitos. É assim que funciona. Fizemos isso com os homens, eu e Luiz, e aqui no santuário, Rosângela e Beth fizeram com as meninas. E aí foi legal, porque depois a gente troca as folhas, ninguém assina, sabe? Ninguém escreve para ninguém saber quem foi que falou, embora tinha uma mulher que fala, isso aí foi meu marido que falou. Tinha umas que já se acusavam logo, né? Mas a gente pediu para ninguém assinar. E engraçado, queridos, que nós recebemos uma folha que tinha, na parte das qualidades, tinha algumas qualidades. Uma irmã que escreveu de um marido. E na parte dos defeitos, pasmem vocês, ela deixou em branco. Aí eu estranhei. Falei, gente, aí eu tive que falar, né? Falei, gente, olha só, tem uma folha aqui que a pessoa, eu acho que de repente esqueceu ou se distraiu na hora e não colocou nada. Era para colocar as qualidades e os defeitos. A irmã só colocou as qualidades. Aí uma das irmãs que estava com a gente aqui falou, pastor, fui eu. Falei, ô minha querida, a senhora quer um tempo para a senhora botar? Queridos pais, vocês sabem o que ela disse? Não, pastor, eu não botei porque meu marido não tem defeito. Querido, se fosse hoje em dia, a gente ia cantar para ele aquele hino. Santo, 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 né? Ou então, o mais atual, né? Tu és santo. Não é assim? Esse é o mais atual, né?
Eu confesso para os amados, queridos, que aquilo me incomodou. Só para vocês terem uma ideia, eu posso falar o nome porque ele é muito famoso e eu vi hoje na internet. Acho que a maioria aqui conhece o pastor Cláudio Duarte, sim ou não? Que prega para a família. Queridos, eu assisti hoje, foi hoje, Jorge? Acho que foi, não sei se foi hoje ou ontem, uma entrevista com a esposa dele, e ele estava, minto, não foi nem uma entrevista não, ele fazia perguntas para ela responder sobre ele, pastor Cláudio. E aí ele perguntou assim para ela, Jane, que o nome dela acho que é Jane Mary, se não estou enganado. Jane, qual é a nota que você me dá como pai? Querido, você sabe o que ela falou? Sabe qual foi a nota que ela deu para ele como pai? 5. 5. E ela falou sério. 5. E explicou por que deu os 5. E ele entendeu. Falou, ela está certa. Eu preciso melhorar. E detalhe, ela falou por que deu 5 e disse os pontos que ela entendia que ele precisava melhorar como pai. Para um homem que prega conhecidamente para famílias. E eu não estou aqui nem criticando, não, pelo contrário, eu achei sensacional, porque eu vi ali, queridos, me perdoem, vou usar uma expressão que eu não gosto muito de usar, mas que muitas vezes eu e você fazemos uso de uma coisinha chamada hipocrisia. Domingo passado, o pastor Carlos Frase, daqui desse púlpito, pregando, ele falou que o pastor Luiz Almeida, de vez em quando, cobra dele que ele faça algumas coisas que ele fala aqui de púlpito. E tem que ser assim mesmo. Isso serve para mim, serve para o pastor Carlos e para o pastor Luiz Almeida. Se eles estivessem aqui, eu falava do mesmo jeito que vocês me conhecem. Se está falando aqui de cima e não faz, para de falar. Você consegue entender? Eu achei aquilo fantástico. Mas para isso, você tem que ter capacidade de se autoanalisar, querido. Você tem que ter capacidade de olhar para você e ser sincero com você mesmo. É isso que eu aprendo aqui com Isaías. Agora vamos ver uma coisinha aqui muito legal, porque olha só o que diz o verso. Ele diz assim, vou ler ali. Então eu disse, ai de mim. Depois ele diz o quê? Estou o quê, igreja? O que ele diz ali? Estou o quê? Sabe o que eu entendo aqui? Que Isaías chegou à conclusão que a situação dele não estava nada legal. E ele admitiu. Queridos, eu e você precisamos aprender esse negócio. Nós precisamos parar de botar muitas vezes uma máscara e querer transparecer para todo mundo que está tudo bem. Não estou dizendo que você tem que sair por aí alardeando, contando para todo mundo como é que está a tua vida, a tua intimidade, não é nada disso não. Mas Isaías aqui estava diante de quem, igreja? Diante de quem? De Deus. Eu já falei isso aqui algumas vezes, meu amado, diante de Deus, não adianta chegar diante dele de máscara. Aqui na igreja você até consegue. Aqui na igreja eu boto uma fantasia de pastor, faço uma cara de pastor, pego a Bíblia, né, queridos? Porque é assim que funciona, né? Se eu chego aqui, se vocês não me conhecem, vamos ser sinceros, eu chego aqui com um terno bonito, paro com o maior carrão ali na porta, entro aqui com essa Bíblia. Paz do Senhor para esta igreja. Eita, eu sinto a presença de Deus nesse lugar, irmãos. E tem uns irmãos que tem eu costumo dizer que tem uma mola no pé, né? Já viu? Ele faz assim no calcanhar. Eita. Já viu? Irmão, vai olhar para o pastor e vai falar, eita, isso é homem de Deus. Quem disse? Ela está carregando a Bíblia. Está de terno. Está falando o evangeliquez. Queridos, eu fico muito à vontade de pregar para vocês aqui. Eu já falei isso também para os irmãos. Poucos dias atrás eu tive de novo uma oportunidade que há muito tempo eu não tinha, de pregar num culto na minha família. Estou falando da Beth, do Daniel, do Vitor, não, na minha família mesmo, meus primos, onde eu fui criado. Eu gosto demais. E eu falo para eles, eu adoro pregar aqui para vocês, sabe por quê? Me viro pequenininho, querido. Aqueles ali conhecem o Jorge.
E eu me sinto muito à vontade aqui, não é por causa de vocês, não, é porque tem uma mulher ali que depois de Deus é que mais me conhece, queridos. E para a glória do nome dele, eu tenho condições de falar tudo que eu estou falando daqui para vocês. Eu tenho certeza que ela não está ali pensando assim, pilantra, sem vergonha, em casa não é nada disso. Você consegue entender? Isso que eu aprendo aqui com Isaías, querido. Fez uma autoanálise. Para você ser liberto, tem que se autoanalisar. E não basta só se autoanalisar, mas você tem que admitir a tua condição. Foi isso que Isaías fez. Gente, eu cheguei à conclusão que eu estou perdido. Quer ver como é que você vai entender a gravidade do caso? Era como se ele dissesse assim, se eu morrer na condição que eu me encontro agora, eu estou o quê? Perdido. E quem morre perdido vai para onde, igreja? Você está conseguindo entender o que Deus está falando com a gente nessa noite? É algo que Ele quer fazer em mim e em você, mas tem que se autoanalisar. Depois de se autoanalisar, admitir a sua condição. É isso que eu aprendo aqui com Isaías. Aí depois ele diz assim, ai de mim que estou perdido. Agora olha só que coisa legal, queridos. Ele se autoanalisou. Chegou à conclusão que a coisa estava ruim para ele. Ele falou isso, ele verbalizou. O negócio está ruim, queridos, às vezes a gente tem que falar. Senhor, está ruim. Muito tempo que eu não pego na Bíblia. Muito tempo que eu não oro. Jejuar eu já não sei nem mais como é que faz. Estou indo à igreja arrastado, estou indo à força, estou indo porque senão os irmãos vêm aqui em casa e ficam enchendo meu saco. Isaías falou, verbalizou, é isso que a gente precisa fazer de vez em quando com Deus. Agora, queridos, olha só que coisa legal. Ele verbalizou, mas ele falou, fez uma coisa ali que eu acho sensacional, porque ele diz assim, ai de mim que estou perdido, mas está perdido por quê? Pois os meus lábios são o quê? Impuros. Sabe o que eu vejo aqui? Isaías dando nome para o pecado dele. Tem um pastor que fala uma coisa que é muito legal, ele diz assim, querido, a gente peca no varejo e quer pedir perdão no atacado. É assim. Comete 37 pecados durante o dia. 1, 2, 3, 4, aí depois na hora de pedir perdão quer fazer um combo, sabe? Junta tudo no saco. Não é assim que a gente faz? Senhor, me perdoa, Senhor, porque hoje eu pequei. Tem alguém aqui que não pecou hoje? Se tiver, levanta a mão que você vai orar por todos nós aqui nessa noite, né? Não tem. Não tem. Uma vez o pastor perguntou assim, irmão já falou alguma mentira? Ele falou assim, nunca, pastor. Falou, acabou de falar uma agora. Não tem quem não peque. Você consegue entender? E ali Isaías, ele deu nome, Senhor, meu problema está nos meus lábios. Querido, olha para mim. E você, onde é que está o teu problema nessa noite? Eu sei onde está o meu. Luto 24 horas contra ele. 24 horas. E um dia eu estava orando, falando, Senhor, tem misericórdia, parece que eu já venci o negócio. Não sei se acontece isso com você. Parece que eu já venci o camarada. Matei, Giovana, matei o gigante, está mortinho. Vou tranquilo, Davidson. Quando eu olho, quem é que está atrás de mim? O gigante de novo, em pezinho. Mas só desgraçado estava morto, Jesus? Tá não. E aí eu falei com Deus, eu falei, Senhor, como é que é isso? E hoje, lendo a Bíblia na live, na parte da tarde, quando Jesus fala assim, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, dia a dia. Aí Deus falou comigo, Jorge, é dia a dia. Tu venceu hoje, o gigante que tu venceu hoje, amanhã de manhã, quando tu acordar, ele está em pezinho te esperando de novo. Você consegue entender? É assim que funciona, é isso que eu aprendo aqui. Falou o nome, deu o nome. O problema dele estava onde? Nos lábios. Não sei se Isaías falava palavrão, não sei se Isaías fazia fofoca, porque é a mesma coisa, tá, querido? Pastor, eu nunca falei, essa boca aqui nunca saiu um palavrão, pastor. Mas faz fofoca de todo mundo, qual é a vantagem? Deu no mesmo, sim ou não? Pastor, eu não faço fofoca não, pastor, também não falo palavrão. Mas de repente é maldoso quando fala. Fala sabendo que vai ferir, que vai magoar. Qual a diferença? Você consegue entender? Isaías deu nome. O problema de Isaías estava no lábio, no seu. E o seu problema qual é? Onde é que está? Fala para ele nessa noite, Senhor, meu problema está nos meus olhos, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Meu problema está nos meus ouvidos, Senhor. Não posso escutar nada que eu tenho que contar para alguém.
eu dizer uma coisa para os irmãos, algo que Deus falou comigo há pouco tempo atrás. Pessoa que ouve alguma coisa, alguém conta alguma coisa, a pessoa fica, tem gente que chega a dar coceira, tem que ter alguém para ela contar. Isso é espiritual, isso é demônio. Isso é demônio. Precisa de libertação. Principalmente quando é alguma coisa séria, porque às vezes é uma coisinha de, irmão, eu comprei um tênis novo. Todo mundo pode saber, né? Mas tem coisa que nem todo mundo pode saber. Não é que você vai fazer escondido, não, é a tua particularidade, é a tua intimidade. Você consegue entender? Mas o irmão ou a irmã, porque fofoca não é só mulher não, tá, queridos? E vou dizer uma coisa para os irmãos, hein? Homem, quando dá para ser fofoqueiro, bota muita mulher no bolso, hein? Eu conheço uns meninos aí que só o sangue de Jesus, hein? Mas enfim, querido, fica... Primeiro que passa, segura. Sabe da última? Cuidado. Tem algumas frasezinhas que me dão frio na espinha, quando alguém começa falando assim comigo. Primeira delas, sabe da última? A outra frase que me dá um frio na espinha, nem te conto. São frases de fofoqueiro, tá, queridos? Geralmente, não estou generalizando não, igreja, mas geralmente é a frase que o fofoqueiro mais usa. Você está conseguindo entender? Mas vamos voltar aqui, porque eu não ia nem falar disso não, mas Deus sabe todas as coisas. Agora, olha só que coisa legal. Já estou terminando. Ai de mim que estou perdido, pois os meus lábios são impuros. Agora olha para mim. Vem uma vírgula, aí depois ele fala assim, ó. E moro, na revista atualizada está dizendo assim, habito no meio de um povo que também tem os lábios impuros. Agora olha para mim, queridos, porque isso aqui é algo que Deus ministrou bem particular no meu coração. Olha só a ordem que está isso aqui. Primeiro ele fala assim, ai de mim que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. E aí depois ele fala, e habito ou moro no meio de um povo de impuros lábios. Sabe por que a ordem está exatamente assim? Você percebe que primeiro Isaías fala dele, para depois falar de quem? Do povo. Sabe por que a ordem está assim? Porque se tivesse o contrário, se ele falasse primeiro do povo, se ele dissesse assim, ai meu Deus, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e eu sou um homem de lábios impuros também, sabe qual é o sentido que isso aí daria? Que ele era um homem de lábios impuros, por quê? Porque habita no meio de um povo de impuros lábios. Você conseguiu entender? Não é isso aqui que Isaías está dizendo, não. É como se ele dissesse o seguinte, Senhor, meus lábios são impuros. Eu habito no meio de um povo que também tem lábios impuros, mas o povo não tem nada a ver com isso, não. É problema meu mesmo. Porque nós temos a tendência, porque a psicologia, a sociologia e as ciências humanas costumam dizer o quê? Que o homem é produto de quê? Do meio. O que é isso? Traduzindo para você entender, que o homem vai ser aquilo que está ao redor dele. Olha para mim, você trabalha num lugar que só tem pilantra. Tu vai ser pilantra também por causa disso? Trabalho num lugar que os camaradas tudo traem a mulher. Pô, tem que trair a minha também, porque os caras tudo que trabalham comigo traem. É assim que funciona, igreja? Não. A psicologia diz que o homem é produto do meio, ou seja, diz que o meio acaba transformando o homem. O evangelho veio para dizer o contrário, que o homem transforma o meio. Você consegue entender? É isso que eu aprendo aqui com Isaías. Ele não colocou a culpa no povo, não, igreja. Ele falou assim, olha só, o povo tem um lábios impuros sim, mas o problema é deles. Eu tenho lábios impuros, não é por causa deles não, não é porque eu estou no meio deles não. Se bobear, Isaías deve ter falado até assim, Senhor, eu vou dizer uma coisa para o Senhor, eu acho que esse povo está assim por minha causa, não sou eu que estou assim por causa deles não. Você consegue entender? Não transferiu a responsabilidade como muitas vezes eu e você fazemos. Pastor, por que o senhor não é um bom marido? É, simples, por causa da minha esposa Elizabeth. Pastor, por que o senhor não é um bom pai? Simples, por causa de quem? Dos meus filhos, Vitor e Daniel. Por que o senhor não é uma boa ovelha? Simples, por causa de quem? Do meu pastor. Ou seja, a responsabilidade nunca é minha, é sempre de quem? Do outro. Foi isso que Isaías fez, igreja? Não. Agora, por conta disso, queridos, eu já estou começando a encerrar. Verso 6. Por favor, Kaique, acertei, né?
Agora olha o verso 6. Aí um dos serafins voou. Agora olha aqui, igreja, que é muito legal isso aqui. Vamos, para você entender, vamos visualizar, para você entender, tá? Sem cometer nenhuma heresia. Suponhamos que Isaías está aqui no santuário, igual nós estamos agora. Isaías está aqui no nosso meio. Aí a Bíblia diz assim, olha, então um dos serafins, tem serafins voando aqui no nosso meio, pela fé, tá? Só para você entender. Então os serafins estavam voando, né? Foi a visão que ele teve. E aí ele disse que um dos serafins voou e foi na direção de quem? De quem? Dele, Isaías. Aí você pergunta, mas pastor, por que o serafim foi na direção dele? Olha só, o serafim foi na direção dele, segurando uma brasa com uma tenaz ou uma pinça, não é assim? E aí você vai ler que ele tocou aonde? Pode botar o verso 7, que eu acho que é o 7 que fala isso, se eu não estou enganado, porque essa tradução é diferente, né? Isso! O serafim pegou uma brasa no altar, isso tudo na visão de Isaías, foi voando, chegou com a brasa viva, tocou aonde? Nos lábios. Olha aqui que tem umas lições maravilhosas para a gente ali. Primeira delas, por que o serafim foi na direção de Isaías? Sabe por quê, igreja? E por que Isaías foi o contemplado daquela noite? Porque foi ele que manifestou diante de Deus que ele não queria mais continuar na situação em que ele se encontrava. Pastor, dá para o senhor traduzir o que o senhor quer dizer? Vou ser mais claro para você entender. Quem é que Deus quer libertar nessa noite? Fala assim, eu. Isso aí, eu. Então eu entendo que Deus não tem meia dúzia aqui que Ele quer libertar. Ele quer libertar quem? A todos. Está dando para os irmãos acompanharem? Agora eu vou fazer uma outra pergunta e vocês são inteligentíssimos, eu sei que vocês vão responder. Todos que estão aqui querem ser libertos, sim ou não? Mas todos serão? Sim ou não, Bequinha? Como você já respondeu? Não. Por que não, pastor? Por uma infinidade de coisas, mas uma delas está aqui no versículo. Como eu acabei de falar para você, Isaías demonstrou, externou para Deus que ele não queria sair daquele lugar do mesmo jeito que ele tinha entrado. Será que você já falou isso para Deus nessa noite? Ou será que nós estamos acostumados? Viemos ao culto, entramos, sentamos, oramos, cantamos, ofertamos, ouvimos a palavra e vamos embora para casa. Domingo, entramos, sentamos, oramos, cantamos, ofertamos, ouvimos a palavra e vamos embora para casa. Será que nós não estamos acostumados com isso, não, querido? Será que é só isso que esse Deus tem para mim e para você? Será, Davidson, que é só isso? Está entendendo, Vitória? Será que é só isso que ele tem para nós? Isaías não se contentou com aquilo, não. Ele falou, Senhor, vou parafrasear para você entender. Senhor, eu entrei aqui com um problema, meu problema está na minha boca, e eu não quero sair daqui mais com esse problema. Senhor, eu entrei aqui com um pecado, eu não quero mais sair daqui hoje com esse pecado. Eu já estou cansado de entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair, e a minha vida não muda, eu não sou liberto. Há anos eu faço a mesma coisa, eu não quero mais. Foi isso que Isaías fez naquele dia. Você consegue entender? Já estava incomodando o problema dos lábios dele. De repente, querido, sabe por que você não foi liberto ainda? Porque de repente, me perdoe a sinceridade, mas de repente esse pecado ainda não está te incomodando. Você está convivendo bem com ele. Já rola um clima entre você e o pecado que está tudo certo. Você consegue entender? Querido, o que o senhor está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer para você o seguinte: enquanto você não chegar diante de Deus e não manifestar diante dele a tua insatisfação com a tua condição, você vai continuar assim. Vai entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair, e não muda nada.
Não é esse projeto, não é essa a proposta de Deus para mim e para você. Não é essa a proposta de Deus para a Igreja Batista Central do Rio de Janeiro. Você consegue entender? Vamos seguir, porque ele diz assim: então a brasa tocou na minha boca, sim ou não? O serafim foi lá voando e tocou aonde, queridos? Em Isaías. Tocou no ouvido de Isaías. É assim que diz ali? Tocou aonde? Mas por que tocou nos lábios? Me ajuda aí, igreja. Por que, Rebeca? Porque o problema dele estava onde? Agora deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Isaías falou para Deus ou falou para o serafim o problema dele? Falou para Deus, não foi? E o serafim veio certinho, né? Deus sabe onde está teu problema. Será que quando Isaías entrou naquele tempo ali, será que Deus não sabia que ele estava com problema nos lábios? Sim ou não? Sabia. Sabia. Deus só estava querendo ouvi-lo externar e falar: Senhor, eu não quero mais continuar com os meus lábios assim. Isaías sabia que Deus tinha uma chamada, um chamado na vida dele para ser um profeta. Olha para mim, igreja. Como é que o cara vai ser um profeta com lábio impuro? Agora me perdoe, mas eu preciso trazer para cá, porque é o que Deus está me mandando dizer. Levita, não adianta estar aqui em cima louvando, depois que desce daqui, em casa falando palavrão e outras coisas, tá? Pastor, é recado? Não, não é recado não, é mensagem de Deus para os levitas da minha igreja, de onde eu também sou um dos pastores. Que isso serve para toda a igreja, mas agora no momento é direto para os levitas. Você consegue entender? Vou trazer para a minha classe também, para não ficar pesado só para vocês, né? Adianta eu estou aqui em cima pregando, quando eu desço daqui, faço grosseria, ignorância com a minha esposa e com os meus filhos? Ou então não preciso fazer grosseria, porque muitas vezes, né, a gente usa palavrinhas mansas, né, queridos? Essa casa está suja, hein? Você fez o que hoje o dia todo? Ó. Posso traduzir para você? Em outras palavras, você chamou sua mulher de quê? Preguiçosa, vagabunda, não faz nada o dia todo. Mansamente, com uma vozinha suave. Aí quando dá por volta de 8 horas, 10 para as 8, que é a hora que a gente sobe aqui para pregar, né? O pastor, quando passa dali, ó, aí entra ali, sobe ali um, sai aqui o outro. Olha que maravilha. Quando sobe aqui agora é o pastor. Aí acabou o culto, quando desce ali, o pastor ficou, mudou de novo. Queridos, não é assim que funciona. Não aqui, pelo menos não comigo. Eu não sei com você. Ah, pastor, agora eu sou levita. Aleluia. Depois que acabou o culto, querido, o levita foi para onde, Jesus? Estava aqui agora, cadê o levita? Está ali fora falando besteira, xingando, fazendo fofoca, falando. Estou falando dos levitas, mas serve para toda a igreja. Só estou falando dos levitas porque, assim como eu, a responsabilidade deles é maior, de estar aqui em cima levando a igreja a adorar. Agora, igreja, vamos ser sinceros, levita de lábios impuros leva a igreja para adorar? Leva? Não leva não, filho. Leva não. Estou falando para você porque é o que eu falo para o meu, está ali, ó. De vez em quando eu aperto ele, pode perguntar. E nem canta, só fica na bateria aqui de vez em quando. Eu falei para ele, ó, não é bateria só não, tá? É ministério. Está tocando bateria para o Senhor. Pode perguntar para ele. Você consegue entender? É isso que eu aprendo aqui com Isaías. Bota o verso 8 aí para a gente terminar. Porque você vai ver que o anjo foi na direção de Isaías, tocou nos lábios de Isaías. Olha o que o verso 7 diz.
Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Pode deixar aí que eu vou ler aqui no 7, na minha tradução, que diz assim: com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isaías foi liberto. Aleluia. E aí o verso 8 diz o quê? Pode botar o 8, por favor, Kaique. Em seguida ouviu o Senhor dizer: quem eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Isaías se colocou e disse assim: então respondi. Isaías respondeu: estou aqui, Senhor, então aqui estou eu. Pode me enviar. Sabe por que Isaías se colocou à disposição, falando: Senhor, agora pode me enviar, porque agora eu posso ser o mensageiro do Senhor. Antes ele podia? Na condição que ele estava antes, ele podia? É como se Isaías dissesse assim: Senhor, agora pode me enviar, porque agora eu posso ser instrumento do Senhor para abençoar e libertar outros. Queridos, aprenda isso, que isso é de Deus. Antes de Deus usar a tua vida para libertar alguém, primeiro Ele tem que libertar você. Antes de Deus usar você para que outras pessoas tenham experiências com Deus através de você, primeiro você tem que ter a experiência com Deus. É assim que funciona. Por isso que Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Não é assim que ele diz? Depois que você vai a Ele, que Ele trata, que Ele trabalha em você, depois Ele diz o quê? Agora, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Primeiro tem que ter uma experiência com Ele. Porque tem uma meia dúzia aí falando de uma experiência, tentando transferir, tentando falar de uma experiência, transmitir uma experiência que nunca teve. Tem uma galera aí anunciando Jesus, Pedrinho, que nem ele conhece. É isso que eu aprendo aqui com Isaías. Agora com autoridade ele falou: Senhor, aleluia, agora pode me enviar. Pode me enviar, porque agora eu vou ser usado para tratar de outros que têm problema nos lábios, assim como eu tinha. Aleluia. Fique em pé comigo na presença do Senhor, queridos. Tem um louvor que a gente canta, não é para a gente cantar não, só que eu estou lembrando aqui agora, que tem a parte que a Rebeca canta, que fala que o diabo perdeu, não tem um negócio assim? Como é que é esse trecho? Alguém me ajuda, não vou cantar aqui não, senão vai dar ruim. Isso aí. Canta um pedacinho, Michele, por favor. Não precisa acompanhar não, se quiser acompanhar fica à vontade, mas só um pedacinho. Alô. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou. Obrigado, Michele. Quantos cantam isso? Agora, queridos, eu não posso terminar sem te fazer essa pergunta. Isso é uma realidade na sua vida? Você está livre mesmo? Evangelho de João, se não estou enganado, diz o quê? Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis. Você está livre? Você está mesmo livre? Vou mudar a expressão para você entender porque foi o que Deus falou com a gente nessa noite. Ele até botou, cara, o rapaz até botou lá o negócio, que isso, hein? Vocês estão sinistros mesmo, hein? Vamos mudar a expressão livre para liberto. O inferno perdeu mesmo? Você tem certeza disso na sua vida? Querido, porque tem uma coisa que me incomoda, eu também já falei isso aqui algumas vezes. Tem uma coisa que me incomoda. Crente que não tem certeza da sua salvação. Queridos, eu já falei, vou falar aqui para os irmãos algo que eu já falei algumas vezes. Se Jesus fala assim: Jorge, você quer vir morar comigo agora? Eu falo assim: Senhor, vou ser sincero para o Senhor, dá para ficar mais um pouquinho? E olha, queridos, que sexta-feira eu vou fazer 5.7.
5,7, com muito orgulho. Esses dias eu encontrei com uma amiga minha, que não me via há muito tempo, ela falou assim para mim: caraca, Jorginho, falar uma coisa para tu, me dá raiva quando eu te vejo. Te vejo 2 anos depois, tu tá a mesma coisa. Você não muda, sempre desse jeitinho. Falei, glória a Deus. E sabe qual é o segredo, queridos? Um dos segredos, que as pessoas de vez em quando me perguntam. Eu fui me inscrever há poucos dias atrás num pré-vestibular, que eu vou fazer pré-vestibular, eu e meu filho Daniel. No final do ano eu vou fazer ENEM. Eu cheguei na turma, querido, só garotinho e garotinha. Aí você tinha que falar, né? Dava oportunidade para cada um falar um pouquinho. Aí você fala seu nome, fala a sua idade. Eu falei, Jesus, vai chegar na minha vez, ó. Eu deixei até por último. Quando a menina me deu o microfone, eu falei, gente, meu nome é Jorge. Meu filho acabou de sair, porque o Daniel fez entrevista depois, antes de mim. Falei, meu filho estava aqui, acabou de sair. Meu nome é Jorge. Então, o pessoal estava de cabeça baixa, sabe? Meu nome é Jorge e eu vou fazer pré-vestibular aqui com vocês. Eu tenho 56 anos, vou fazer 57, dia 21 agora. Irmão, todo mundo me olhou. Até a menina, a professora que estava do meu lado. Aí as pessoas perguntam, Jorge, qual é o segredo? Sabe qual é o meu segredo? Eu amo viver. Eu acho que esse é o segredo, eu amo a vida. Querido, deixa Jesus trabalhar na tua vida, no teu coração. Faça igual a Isaías, faça o que você aprendeu aqui hoje, seja sincero diante de Deus. A gente fica cheio de cuidado com Deus, né? Senhor, quando você for orar hoje, quebra o protocolo, sabe? Você e Deus, por isso que Mateus 6 diz o que entra no teu quarto, né? Quebra o protocolo, fala assim, olha só, hoje o pastor falou um negócio lá e eu vou fazer o que ele falou. Eu vim aqui conversar um negócio com o Senhor. Ó, eu faço isso, e falo isso. Às vezes eu penso uns negócios assim meio esquisito e, Senhor, fala. Foi isso que Isaías fez, Senhor, meu lábio o negócio está esquisito aqui nos meus lábios, Senhor. Estou falando uns negócios aí que não é para falar. Eu não posso falar muito de mim, né, para os irmãos, que minha esposa fala, cuidado, porque senão eu escandalizo os irmãos, né? É porque eu não tenho muito esse negócio comigo, sabe, queridos? Aqui não tem nenhum anjo pregando para você, não tem um homem, um ser humano aqui, graças a Deus por isso. Mas o que você precisa ser liberto nessa noite? Me perdoe, está passando um pouquinho do tempo, mas é porque é necessário. O que você precisa ser liberto nessa noite? O que tem te aprisionado? O que tem te aprisionado? Coloca diante dele, não vou pedir para você levantar a mão, não vou pedir para você vir à frente, mas eu quero que você fale para Deus, Senhor, meu problema é esse, eu quero ser liberto desse negócio aí, Senhor, chega de andar com isso. Esse negócio está me impedindo, me atrapalhando, porque era o que estava acontecendo com Isaías. Você vê que ele só se sentiu à vontade para se colocar diante de Deus, à disposição de Deus, para ser usado por Deus, depois que Deus o libertou. Talvez é isso que você está precisando fazer, para que Deus te use. Quem sabe sua vida espiritual está meio que estagnada. Esses dias encontrei com um rapaz lá no condomínio, na piscina lá no condomínio, grandão, tomando cerveja, assim, eu sentei perto dele e comecei a conversar. Ele estava com umas 4 latinhas de cerveja. Aí, não sei o que houve lá que a gente falou, eu falei, pô, cara, eu sou evangélico. Ele regolou um olhão para mim, pô, tu é crente, cara? Eu falei, sou evangélico, graças a Deus. Ele já ficou tudo sem jeito, não queria nem beber a cerveja que estava. Eu falei, pode beber que vai esquentar, mano. Desviado. Já mudou o semblante, falou assim para mim, caraca, sabe que depois que eu abandonei Jesus, a minha vida parou? Falei para ele, olha só, você foi otimista, você falou que parou, eu vou te dizer uma coisa, não parou não. Anda para trás. Sem Jesus, anda para trás. Deus quer usar você para, através da sua vida, libertar outros. Mas antes de usar você para libertar outros, Ele tem que libertar você. Feche seus olhos, querido. Senão eu falo até 9h30, 10 horas da noite e eu preciso terminar. Mas que você saia daqui nessa noite com essa palavra ardendo no teu coração. Libertação. Aleluia. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, este que vos fala, Senhor, que está com esse microfone na mão, Tu sabes
o quanto eu preciso que tu me libertes. O problema de Isaías estava nos lábios. Tu sabes onde está o meu problema, Senhor. Aquilo que me incomoda, aquilo que muitas vezes me angustia, me irrita. E assim eu creio que é na vida de cada um desses irmãos que estão aqui. Por isso eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, que tu possas falar com eles, assim como o Senhor falou com Isaías. E nos dá, Senhor Deus, a ousadia de Isaías, de entrar na tua presença, Senhor. Aleluia. De rasgar o nosso coração diante do Senhor. Mas também nos dá o privilégio de ver o teu serafim voar na nossa direção, Senhor, trazendo na mão a nossa libertação. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado por tudo que o Senhor falou conosco, da tua palavra. Obrigado porque vamos para casa alimentados, fortalecidos, renovados, Senhor, porque ouvimos não outra voz nesse lugar, senão a voz do Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Fica conosco ainda no restante dessa noite. Leva em paz, guardados pelas tuas mãos, cada um dos teus filhos, ó Deus, e nos abençoa, em nome de Jesus. Faz assim com a tua mão, ó. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Filho, e que as doces, insondáveis e incomparáveis consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. E todos aqueles que já foram libertos pelo Senhor Jesus, recebam e digam...